Saudações internauta e bem-vindo à Angop. Estamos de volta para a grande entrevista e desta vez com o economista Daniel Sapateiro, ele que vai ajudar-nos a perceber hoje vai fazer uma análise sobre a visita do presidente Joe Biden. No ponto de vista económico, o que é que isto vai ajudar para o nosso país? É por isso que vamos saudá-lo. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite e bem-vindo uma vez mais à Angop. Obrigado, Florinda. Obrigado também pelo convite. É sempre um prazer estar convosco, com a equipa da apresentação, com a área técnica e com toda a Angop, Agência Nacional de Notícias de Angola. Muito bem. Que importância se atribui à visita do presidente Biden para a economia angolana? Eu penso que esta visita é uma consequência positiva da reunião ocorrida no ano passado na sala de visitas que todos os presidentes norte-americanos têm com as mais altas individualidades, sejam presidentes da República, primeiros-ministros, reis, etc., em que foi dito que Angola é o país estratégico mais importante em África para os Estados Unidos. No entretanto, tivemos outras visitas de altos funcionários do governo, nomeadamente o secretário de Estado, Antony Blinken, o secretário de Estado da Defesa, e também outro tipo de visitas ao país já aqui em Angola. Quando foi anunciada há pouco mais de 2 meses a visita do presidente americano, de outras individualidades do executivo norte-americano e também, naturalmente, aqui a questão empresarial, comitiva empresarial que venha ao longo destes 3 dias, e já vou frisar esta questão dos 3 dias, é, a meu ver, então, um novo paradigma entre as relações diplomáticas, comerciais e também de interesses mútuos, tanto Angola para os Estados Unidos e também dos Estados Unidos em Angola. Dizer-lhe que esta questão dos 3 dias é também muito excepcional, porque normalmente estas visitas muitas das vezes não ocorrem mais do que, ou não têm mais do que uma frequência de 24 horas. Mas que esses 3 dias é tempo para, de facto, fechar um conjunto de parcerias, protocolos, quiçá até a questão de ir à província de Benguela pela questão do corredor do Lobito, que é um dos grandes interesses desta visita, a meu ver. Assim sendo, como é que a presença de Biden pode influenciar investimentos americanos em Angola? Acredita que, e disse muito bem há pouco tempo, de que o corredor do Lobito é um dos grandes interesses. Que outros interesses poderão ter os americanos no nosso país? A meu ver, além daqueles que já ocorrem e que podemos depois, ao longo desta entrevista, falar um pouquinho deles, até do valor que está em causa, o corredor do Lobito, para já, é um dos grandes, ou o grande porta-estandarte desta visita, pois o que é o corredor do Lobito? E só para também os nossos internautas entenderem. É ligar o Atlântico ao Oceano Índico, atravessar a parte da África subsaariana, portanto abaixo do deserto do Saara, ou do Golfo da Guiné, para atravessar de uma ponta à outra, sem ter que fazer por via navegação marítima, portanto, descer a República da Namíbia, atravessar a África do Sul, Moçambique, para chegar à Tanzânia. Porque é aí que, na capital da República Unida da Tanzânia, que vai chegar o caminho de ferro do Lobito. O caminho de ferro do Lobito, portanto, vai poder levar pessoas, mercadorias, bens de um lado para o outro, portanto, do Índico para o Atlântico, do Atlântico para o Índico, também aqui nessa lógica de evitar a travessia marítima, mas por outro lado também ser mais barato fazer esse circuito até em alternativa ou àquilo que poderia ser por via aérea. Por outro lado, dizer o seguinte, é para mim também um ponto assente que estes 3 dias é para marcar uma posição de que os Estados Unidos querem de alguma forma recuperar o continente africano, de alguma forma também perdido para países como a República Popular da China ou a Federação Russa, tendo em conta que
a África tem um conjunto de indicadores que nenhum outro continente tem. É o continente que mais cresce em termos de pessoas, de juventude. Estaremos muito em breve a fazer de que uma em duas crianças que nascem no mundo serão também em África que vai nascer. Por outro lado, uma comunidade que tende não só a crescer, mas também a querer fazer parte de uma classe de consumo. E, portanto, há aqui muitas oportunidades. Por outro lado, dizer que as matérias-primas continuam a estar cá, os recursos minerais continuam a estar cá. E, portanto, quem de facto puder fazer boas parcerias locais com esses países, e vamos falar aqui de Angola, em que é que nós somos potencialmente ricos. Somos ricos em petróleo, em gás natural, somos ricos em questão da terra, agricultura, um mar de mais de 1500 km, em que nós temos também recursos minerais como o ouro, ferro, diamantes, pedras mármores, e quer dizer também que por via de uma diplomacia económica que tem sido exercida pelo Presidente da República e também na qualidade de titular do Poder Executivo, de ser o campeão da paz em África, de ser também, por essa via, tanto nos grandes lares como na União Africana, estabelecer pontos com países como a República Democrática do Congo, o nosso país vizinho que tem maior fronteira com Angola, mas também a questão que está ligada com o Ruanda, estamos a falar também da faixa do Sahel, portanto os países do norte da África, e com isso virar os holofotes para Angola como um país que está a fazer um conjunto de mudanças, de uma estratégia de captação de investimento direto do estrangeiro, alterando uns paradigmas que também foram alicerçados por via da ajuda técnica e financeira do Fundo Monetário Internacional entre 2018 e 2022, criando então, portanto, esse novo paradigma ao nível das boas condições, ou melhores condições que outrora, para esse investimento direto estrangeiro. E, no fundo, o que a Angola precisa disso, e os norte-americanos, com a visita do Presidente, com a força que tem, o país número 1 em termos de economia, em termos de questões militares, em termos de exercer uma influência mundial por via da sua moeda, o dólar norte-americano, e com isso podermos ambicionar termos mais empresas norte-americanas. Deixe só dizer-lhe que nós temos cerca de 70 empresas norte-americanas no país. Pode não parecer muito o número, mas são empresas que têm um grande valor acrescentado para a economia, que algumas delas têm dezenas de anos. Podia dizer aqui, por exemplo, a Chevron, podíamos dizer aqui a Exxon, podíamos falar aqui de outras empresas que são subejamente conhecidas e que se espera que sejam mais além daquilo que são a exploração de petróleos, por exemplo, aquelas que eu falei, para entrar em áreas como paulatinamente estamos a receber e que faz parte de um conjunto de investimentos que já estão a ser exercidos por via de empresas norte-americanas com consórcios com empresas angolanas ou por linhas de financiamento. Assim sendo, que setores, na sua opinião, da economia angolana podem ser beneficiados com esta visita de Biden? Citou e falou bem aqui dos recursos que nós temos, mas que setores é que podem, na verdade, serem diretamente beneficiados desta visita? No meu entendimento, primeiro a questão das infraestruturas, e principalmente aquele um dos primeiros graves problemas que temos, as infraestruturas, nomeadamente rodoviárias, para a circulação de transportes, também de escoamento daquilo que são as colheitas, e estamos a falar aqui da questão da agricultura, mas também a logística e interpostos para armazenamento de bens alimentares. A outra questão seria também isso, a produção de bens alimentares e a segurança alimentar. Deixe-me só dizer que dos produtos que mais importamos dos Estados Unidos atualmente, estamos a falar de bens que nós temos um grande consumo e que tendem a ser de produção nacional. Arroz é o segundo cereal, o terceiro cereal mais produzido no mundo e o segundo mais consumido no mundo. Açúcar, frango, carne de frango, trigo, primeiro cereal produzido no mundo e mais consumido. Óleo alimentar. Por outro lado, aqui a questão das máquinas
peças, estamos a falar, por exemplo, aqui da questão de carros, importação de carros, que seria, para mim, o outro grande chave, depois do petróleo, depois da questão de alimentar, a questão também de termos aqui aglomerados empresariais na montagem de viaturas, sejam ligeiras, sejam de caminhões, sejam também de autocarros. Por outro lado, as tecnologias de informação. Portanto, depois do petróleo, depois da questão alimentar, das infraestruturas, depois da questão alimentar, a questão dos carros e construção de montagem de viaturas, as tecnologias de informação. Cada vez mais, hoje estamos a viver, segundo se diz, uma indústria 4.0, que tende a ser muito distante daquela indústria a vapor, tende a ser diferente da montagem de carros, como por exemplo a primeira marca de carros que construiu carros em série, que foi a Ford, por Henry Ford, e que hoje cada vez mais as tecnologias de informação, seja hardware, seja software, seja a inteligência artificial, seja a robótica, nós temos aqui também, a par de que nós somos um país que tende a ser mais tecnológico por via dos cabos submarinos da internet, porque a questão também do nosso satélite, e também por esta juventude que é sedenta de fazer parte não só daquela classe consumista que eu falei há pouco, mas também das tecnologias de informação. O uso dessas tecnologias de informação para haver aqui uma empregabilidade e o novo setor empresarial cada vez mais associado às tecnologias de informação, não esquecendo, obviamente, os setores primários, portanto, a agricultura, a floresta, a pesca, que depois é a industrialização do país, mas nós não devemos esquecer que tudo isto hoje também é com base em tecnologias de informação. Assim sendo, Daniel acredita que esta presença poderá atrair vários investidores para que possam investir no nosso país, diga-se de passagem. Se sim, como é que devem investir e como é que olha naquilo que será a perspectiva do pós-visita de Biden? Que o pós seja diferente de muitas visitas que nós temos tido no país e também de algumas visitas que o Presidente tem feito em que os resultados tendem a ser demorados. É verdade que eu não quero aqui criar uma expectativa, uma falsa expectativa, que haja aqui já um milagre económico. É preciso, mais uma vez, dizer o seguinte: é preciso dar tempo ao tempo. Mas eu penso que os americanos têm uma filosofia diferente de muitos outros povos. O americano é voltado para a praticidade, o pragmatismo, melhor dizendo, é voltado para o estabelecimento de metas e objetivos, e eles correm muito. Isso, por exemplo, no mercado de trabalho norte-americano é muito isso. É voltado para resultados. Portanto, volto aqui só a reiterar a questão do petróleo, a questão das infraestruturas, da parte alimentar, da parte automóvel e da parte que tem a ver com as tecnologias de informação, a questão da educação e da formação. Não só a possibilidade de angolanos e angolanas irem poder estudar nos Estados Unidos, o que tem acontecido, nos últimos 10 anos estamos a falar de 400 angolanos e angolanas que puderam estudar nos Estados Unidos, é um número extremamente reduzido, face, por exemplo, a quantos foram já para os Estados Unidos para estudar petróleos, para o Brasil, para Cuba, nomeadamente Cuba, o Reino Unido, Portugal, mas ao nível daquilo que eles conhecem do seu sistema, que possam revolucionar positivamente o nosso sistema de ensino, o nosso sistema educativo, para melhorar um conjunto de indicadores, como por exemplo da produtividade. A produtividade é que nos vai levar a termos melhores rendimentos, maiores e melhores rendimentos, e por essa via melhorar as condições de vida dos angolanos e angolanas. De outra forma, e o americano tem muito isso em conta, qual é o contexto que tem o país para esses investimentos. E, portanto, nós temos que também fazer um trabalho de casa, que é nós também termos e negociar as melhores condições com esses investidores e investidoras, para que não haja aqui uma conciliação entre os desejos empresariais voltados para o aumento e a majoração do lucro, que essas empresas procuram o lucro, procuram um país em que seja bom para investir, mas que os recursos humanos, o capital humano, esteja a par dessas exigências norte-americanas que estão muito além
daquilo que nós conhecemos no país. E, portanto, eles são extremamente exigentes e, volto a dizer, voltados para resultados. Resultados, muito bem. A partir do momento que Angola se vira para o Ocidente, quais são, na sua opinião, as melhores, na verdade, as melhorias que poderão registrar desta mudança geopolítica? É possível que poderá acontecer? Se sim, que melhorias é que poderão, na sua opinião, surgir? Está a falar entre os dois países, nomeadamente a questão de que cada vez mais este caminho aberto, este canal aberto diplomático, ao mais alto nível, tenha continuidade na questão bidirecional, ou seja, nós que também, por via desse trabalho de casa, consigamos fazer o quê? Exportar mais. Temos mais possibilidades. É verdade que há programas norte-americanos para isso, mas que nós também temos que ser mais exigentes, mais audazes, mais corajosos, porque lembro-me, e a Florinda é capaz de lembrar, há cerca de um ano enviámos para os Estados Unidos um conjunto de contentores, que foi o início de um pontapé de partida, como os americanos dizem, o kick-off, o tal início da exportação de bens alimentares, mas que em muito pouca escala, que penso que não teve continuidade, e nós não podemos exportar, o que temos feito muito para os Estados Unidos é exportar petróleo. E deixe-me dizer que mesmo essa exportação de petróleo, e vou só aqui consultar aqui a minha cábula, em 2014 nós exportávamos em valor quase 25 mil milhões de dólares. Hoje estamos a exportar 7 mil milhões de dólares, ou seja, em 10 anos deixamos de exportar 17 mil milhões de dólares, porque os Estados Unidos também produzem petróleo, nomeadamente um petróleo que é o chamado de xisto, mas também porque nós divergimos a nossa exportação de petróleo para outros países, outras geografias, entre as quais a República Popular da China, a Índia e outras paragens. Enquanto, deixe-me só dizer, o maior produtor de petróleo em África, que é a Nigéria, em 2014 exportava 20 mil milhões de dólares, isto só no semestre, portanto, em primeiro semestre de 2014, primeiro semestre de 2024, e hoje exporta 31 mil milhões. Portanto, ou seja, a Nigéria exporta 400% mais do que Angola para os Estados Unidos. E nesse sentido, dizer que também as exportações que Angola tem feito, por exemplo, em 2008 exportávamos em tudo, portanto, petróleo e outros bens, mas essencialmente 95% era de petróleo, 21 mil milhões de dólares, 2008. Em 2017, 3,4 mil milhões. Em 2019, um ano antes da Covid-19, 1,4 mil milhões de dólares. Em 2023, 2,3 mil milhões de dólares. Ou seja, vou fazer aqui só esta questão. 2008, 21 mil milhões. 2023, 2,8 mil milhões. Nós temos vindo a descer as nossas exportações para os Estados Unidos. As nossas importações nunca foram além de 900 milhões de dólares. Ou seja, nunca chegou a 1.000 milhões de dólares. É verdade que aqui a balança comercial é positiva para Angola, exportamos mais do que importamos, mas deixamos de exportar aquilo que outrora no passado fazíamos. Isso também tem que ver que no futuro, com esta visita, consigamos abrir outro tipo de mercadorias e cada vez mais mercadorias já aqui industrializadas para termos valor acrescentado nas nossas exportações, porque exportar petróleo bruto, exportar minério bruto, não quer dizer que foi industrializado, e o preço de venda é muito mais baixo do que, por exemplo, quando nós exportamos produtos refinados do petróleo, quando nós exportamos diamantes já para uso comercial e assim sucessivamente. Bem, seguindo, dizer ao nosso internauta que esta é a grande entrevista e hoje estamos aqui a analisar a visita do presidente norte-americano. O ponto de vista económico é com o economista Daniel Sapateiro, a quem vou outra vez questionar quais são as inquietações do presidente Biden no que toca ao corredor do Lobito para a sua vinda cá no nosso país. Que este número que eu vou dizer a seguir, suba muito exponencialmente nos próximos anos. Desde 2017 até 2023, os Estados Unidos investiu em Angola
7 mil milhões de dólares. É um número, a meu ver, baixo para a capacidade que os Estados Unidos têm, mas que nós temos que fazer o quê? Temos que criar as pontes com esta visita, espero que sejam realizadas. Qual seria o valor certo ou aproximado, na sua opinião? Aqui não há essa questão, Florinda. A questão é, os investimentos são feitos quando há boas condições para o fazer, quando há retorno assegurado para o fazer, quando há também a capacidade de exportar esses lucros, esses dividendos desses lucros para o país de origem e dessa forma poder aqui, então, quem já tem investimentos, aumentar esses investimentos, quem vem e quem venha, por exemplo, nesta comitiva e em próximas, possa verificar aqui, in loco, que tem essas condições para eu fazer. Deixe-me só dizer-lhe o seguinte, o corredor do Lobito já é um investimento em curso, digamos assim. Há aqui um banco que tem a ver com que tem a ver com exportações, chamado Exim Bank, que alocou para o corredor do Lobito 907 milhões de dólares, que eu penso que é preciso mais. E olha que eu gostava muito que pudéssemos, a Angop, nas próximas semanas, poder anunciar aos seus internautas de que a linha de comboio desde o Lobito até ao Luau, que fica mesmo na ponta mais a leste da província de Mochico, que vai ser dividida, não é? Entretanto, em 2025, de que vamos eletrificar a linha de comboio. Deixamos de ter locomotivas a gasóleo para eletrificar a linha, para que ela seja cada vez mais segura, que haja uma questão de também reduzir custos com o próprio combustível para locomover as locomotivas e com isso assegurar também outro conjunto de benefícios para quem decidiu, escolheu usar os caminhos de ferro para as suas necessidades. Por outro lado, dizer de que temos que olhar para a província de Benguela, a cidade do Lobito, mas não só, como uma oportunidade industrial. Não nos esqueçamos da refinaria, que também é preciso dar aqui um impulso para a sua construção, porque ela vai produzir na sua velocidade mais firme, portanto, quando já estiver em velocidade de cruzeiro, 200 mil barris por dia. Hoje a refinaria de Luanda, para a informação, produz 65 mil barris por dia. Quer dizer que nós, com a refinaria do Lobito, do Soio, Luanda e Cabinda, temos capacidade para exportação. Portanto, para o consumo interno e ainda para a exportação. Depois temos também a falar a questão do Porto do Lobito. Ainda mais melhorar as infraestruturas do Porto do Lobito para que ele possa ser também um concorrente com Luanda, um concorrente natural, positivo, de que nós possamos, no centro-sul do país, darmos aqui também um novo elan, aqui em termos de transporte marítimo, de questões da importação e exportação por via do Lobito, ser uma resposta também para toda essa zona, desde o Kwanza Sul, a parte norte do Kwanza Sul, a província de Benguela, a província interior da Huila e depois o próprio Namibe, mais a sul. E com isso é um mar de oportunidades. E eu penso que algumas dessas oportunidades já foram encontradas, como por exemplo os parques fotovoltaicos de energia solar, que faz parte também... Podemos considerar como sendo alguns ganhos que a região poderá ganhar? Com certeza. Não só estas infraestruturas de transporte, logística, dos portos, mas depois também outro tipo de atividades económicas que se possam e devam instalar lá. E isso quer dizer que também há aqui uma proliferação, ou uma palavra mais simples, dizer que os investimentos deixam de ser tão alocados a Luanda e a sua província, e também há aqui uma nova dispersão, ou seja, os investimentos vão além de Luanda, e isso é extremamente positivo para que a própria província, a própria cidade de Luanda, possa ter também como resposta
que hajam menos habitantes, porque os habitantes, os cidadãos, os cidadãs, já encontram condições de vida, condições de emprego noutras províncias e com isso também aqui aligeirar a própria província de Luanda, que está todos os dias a receber novos habitantes e há aqui também uma exaustão que é preciso também dar e criar condições para que outras províncias também possam ter este tipo de condições. Que temas económicos gostaria que Biden abordasse durante a sua visita cá, Daniel? Bom, além dos investimentos, podermos olhar, por exemplo, darmos aqui uma nova velocidade à refinaria do Lobito, que tem um financiamento, também um consórcio de 3.500 milhões de dólares, ou 3,5 mil milhões de dólares. A questão dos parques fotovoltaicos, temos uma empresa que também já está cá instalada de telecomunicações, que é a Fricel. Programas sociais variados, como a questão da SIDA, a questão da malária, portanto, por via do programa USAID. Mas, além disso, também a questão da refinaria do Lobito, como eu disse, e que hajam aqui condições para que aquelas áreas que eu defini, portanto, petróleos, infraestruturas, logística, alimentar, a parte da construção automóvel e das tecnologias de informação e da formação e educação, que hajam condições para que os Estados Unidos possam olhar para Angola como médio e longo prazo, um parceiro de negócio, um parceiro de investimento e vice-versa, portanto, seja embaixadas, as duas embaixadas que temos também nos Estados Unidos e cá também a Câmara de Comércio Angola-Estados Unidos possam criar aqui canais para que um grande país, Estados Unidos, com cerca de 300 milhões de habitantes, com uma influência mundial, possa também nos receber paulatinamente. As coisas fazem-se a uma certa velocidade, mas que nós temos que pensar que uma das saídas para alguns dos problemas que nós temos ao nível financeiro e não tanto económico, embora um é consequência do outro, é, por exemplo, a captação de divisas, é por via das exportações. Exportações de mercadorias, exportação de serviços, e nós não podemos ter medo, porque o medo leva-nos a que nós tenhamos, muitas das vezes, a vontade de desistir de ir para os Estados Unidos e também nos fazermos aquilo que podemos e fazer bem, também para aumento do emprego, o aumento do pagamento de impostos, portanto, arrecadação fiscal, mas também por via da captação de divisas tão necessárias para uma economia como a nossa, que é aberta, mas que é muito dependente do petróleo. Como é que a relação Angola-Estados Unidos evoluiu nos últimos tempos e como é que nós podemos, na verdade, utilizar esta presença de Biden aqui? Houve evolução, no seu entender? Se sim, que evolução é que houve durante estes últimos anos na relação Estados Unidos-Angola? Houve, e houve também porque nós nos aproximamos dos Estados Unidos. Se nós pensarmos que quem visitou a última vez Angola, provavelmente não nos conseguimos lembrar. Se houve um presidente que nos últimos 10 anos tenha visitado a África, além de Barack Obama, onde tenha nascido, também nós não temos uma grande memória. Então, que esta visita, mesmo já em final de mandato, deste presidente Joe Biden, possa então criar as condições a médio e longo prazo que nós tenhamos uma visibilidade nos Estados Unidos mais positiva do que nós temos, em que possa haver aqui um tal clima de também facilitar cada vez mais o investimento norte-americano, porque o investimento norte-americano é de qualidade, é de emprego bem pago, é de exigência, e nós precisamos muito de exigência, precisamos muito da meritocracia, precisamos muito de pensar em médio e longo prazo. Nós temos ainda muitos problemas em pensar muitas vezes além de um dia, de uma semana, de um mês.
E a economia não se faz com imediatismo. A economia, as finanças, fazem-se a pensar 3, 5, 10, 15, 20 anos. É verdade que nós precisamos aqui de alicerces. Esses alicerces, além de nós, capital humano, é aquilo que os Estados Unidos também podem encontrar aqui. E aqui podem encontrar um país com 22 anos de paz, que fomenta a paz nos outros países e que percebeu que só criando aqui condições de investimento, de exportação desses capitais, de investimento no capital humano, é possível desenvolver económica e financeiramente o país para que a sociedade angolana possa, obviamente, ser impactada positivamente. Que desafios Angola enfrenta atualmente, que podemos também discutir com o presidente norte-americano? Nomeadamente a questão que tem a ver com linhas de financiamento, tem a ver com a questão da circulação do dólar norte-americano, que tem a ver também com outros investimentos não nucleares, que eu me disse, mas que outros possam ser muito proveitosos. Por exemplo, a questão que tem a ver com as ciências, com universidades de qualidade, que tem a ver com as questões que têm a ver com o espaço, satélites, para que, por exemplo, a nossa agricultura cada vez mais seja científica e use esses meios à disposição que muitos países já usam, até para fazer o planeamento da agricultura e não só. E dessa forma, usarmos as tecnologias, a formação, as ciências tão bem conhecidas mundialmente. Grande parte dos prémios Nobel são ou por americanos ou estrangeiros formados ou que estão a dar aulas nas universidades norte-americanas, para que esse conhecimento também venha para um parceiro estratégico. Este continente africano tem 54 países, mais de 3,5 mil milhões, 3,5 trilhões de dólares, temos uma população, mais de 1/7 da população, e que nestes 54 países, Angola definiu os Estados Unidos e os Estados Unidos definiu como Angola o parceiro estratégico, que nós consigamos fazer aqui um win-win, que não seja só a Angola a ganhar, mas que os Estados Unidos também se sintam que são beneficiários. Portanto, os dois têm que sentir que esta parceria é boa para ambas as partes. Assim sendo, Daniel, qual é a sua opinião sobre a influência da política externa dos Estados Unidos na economia dos países africanos? Tem sido, a meu ver, equidistante, quer dizer, não tão próximas quanto deveriam, pois também hoje não é só as empresas que correm entre si para vender mais produtos, o preço ser mais barato, melhores condições de venda. Os países também concorrem entre si. Aliás, e dentro mesmo dos próprios países, províncias, estados federados concorrem entre si pelo emprego, por melhor investimento, por pagar menos impostos, melhor sistema educativo. Portanto, nesse sentido, dizer o seguinte, os continentes concorrem entre si, os países concorrem entre si, e eu quero dizer com isto o seguinte, é que outros países estão estabelecidos em África por via de medidas diplomáticas, comerciais, linhas de financiamento, questões militares, e os Estados Unidos, durante várias décadas, ausentou-se de África, particularmente, a meu ver, depois da presidência de George W. Bush. Próprio Barack Obama, o primeiro e único mandato do Donald Trump, e este mandato de Biden, no final, nos últimos 2 anos, digamos assim, que teve algum, a meu ver, e sempre isto na minha opinião, alguma mais proximidade, procurar mais proximidade com os países africanos. E não é tarde. Tarde é quando a gente já não tem mais vida, mas é uma luta que os Estados Unidos vão ter que travar para reconquistar o espaço que já tiveram, ou conquistar um novo espaço para aquilo que eles têm interesse, e o interesse é obviamente numa influência mundial, empresarial, por via da sua moeda, dólar, estar onde, por exemplo, as suas empresas precisam. E aqui eu gostaria muito de que esse investimento norte-americano não fosse só voltado para os recursos minerais que temos,
para as suas necessidades produtivas, industrialização e das tecnologias de informação. A visita de Biden pode impactar, de certo modo, as relações comerciais entre os outros países, tal como a China e também a Rússia. Acredita nisso? Vejo que muitas vezes nós temos que fazer redefinições, tendo em conta o contexto, tendo em conta que há um timing para quase tudo na vida. E Angola pode ter considerado que as suas parcerias existentes são para continuar, nomeadamente com a Europa, Portugal, por exemplo, com Espanha, Brasil. Não nos esqueçamos da visita do Lula da Silva ao país, que foi muito importante. Não nos esqueçamos, por exemplo, a África subsaariana e na SADC, com a China, com a Rússia, mas por vezes nós temos que decidir caminhos que também são, tendo em conta o contexto, aqueles que nós devemos seguir. E isso não quer dizer divórcio, isso não quer dizer separação, não quer dizer voltar as costas. São caminhos que se fazem para que, numa questão de paz, numa questão de concórdia, mas também de salvaguardar os interesses de Angola, aqui aliar-se a um outro país que quer demonstrar, por via do presidente dos Estados Unidos da América e 3 dias de visita, de que Angola é, e para ser, um país estratégico em que Angola também aceita esse paradigma, mas mantendo sempre as melhores relações, as relações políticas, diplomáticas, comerciais, até de questões migratórias. Portanto, angolanos a viver em países que são parceiros hoje, que não vão deixar de o ser, para manter, por exemplo, todas as questões que tenham a ver com a sua autorização de residência, de vistos, de cidadania nesses países, para que haja também aqui estas trocas de cidadãos, numa lógica de que os países hoje mais do que nunca, e tendencialmente cada vez mais vai ser, de que vai ser uma aldeia global, como nós conhecemos e falamos muito, mas em que os capitais não têm nacionalidade, as pessoas têm mobilidade, as mercadorias são para ser transportadas, trocadas, e com isso percebermos que não há assim... Há fronteiras, mas cada vez mais pensarmos de uma forma de que tudo isto é possível fazer-se, tendo em conta que nós precisamos, de facto, de redefinir muitas vezes novos caminhos. E isso aplica-se a nós, pessoas, que de tempos a tempos não mudamos a vida completamente, mas redefinimos novos caminhos, sem, obviamente, aqui deixarmos de ter as boas relações. Quais são as expectativas do mercado financeiro angolano em relação a esta visita? Falou repetidas vezes aqui sobre a valorização e muito mais a circulação do dólar em Angola. Nesta senda, acredita que alguma coisa poderá mudar? Bom, poderia mudar, como por exemplo a entrada de bancos americanos, seguradoras americanas, que houvesse aqui num trajeto de anos, 5, 10 anos, pensarmos que algumas dessas empresas norte-americanas estarmos na Bolsa de Valores Mobiliários de Angola. E com isso impulsionar o setor financeiro ao mercado de capitais. Seria, por exemplo, de alto valor. Nós demos aqui a entrada de uma empresa de telecomunicações quando nós tínhamos 3 operadores, a Angola Telecom, a Unitel e a Movicel. E a Africell entrou para fazer uma concorrência direta com estes operadores, nomeadamente a Unitel e a Movicel. Imagine o que é que nós podemos aqui testemunhar, a entrada de 2 bancos norte-americanos para fazer aqui também concorrência aos 23 bancos que nós temos e às seguradoras, empresas de seguros e de fundos de pensões, para que aqui haja uma movimentação por via dessa concorrência de novos produtos, de novos serviços, uma nova forma de atendimento e serviço ao cliente, melhorando aquilo que nós já conhecemos, melhorando inclusive os preços que nós pagamos por esses serviços, numa lógica de concorrência direta, salutar,
e com a tal exigência, o tal foco nos resultados que as empresas norte-americanas teriam. Isso seria provavelmente abrir um outro contexto de que muitas vezes parecemos que estamos de uma forma passiva, portanto nós já conhecemos quais são os operadores de bancos, seguradoras, etc. E haver aqui, por exemplo, com essa entrada de bancos com poder financeiro, haver aqui aquisições, fusões, reduzir aqui o número de bancos e seguradoras, mas com maior pujança, maior foco no cliente. Isto seria, por exemplo, nesse nível financeiro, um dos caminhos. Outro é obviamente a questão do dólar, mas a questão do dólar, os Estados Unidos imprime o dinheiro, a Reserva Federal Americana imprime o dinheiro nas quantidades que considera necessárias, até para a questão do seu controle de inflação e onde a moeda deve estar a circular. O que nós temos que fazer é dar salvaguardas, portanto garantir que o país está a fazer e muito mais que tem de fazer para a questão do controle do branqueamento de capitais, financiamento ao terrorismo e também para a não construção de armas de destruição em massa, para que haja aqui uma segurança do emissor de dólares nos Estados Unidos, que nós estamos aqui alinhados com as boas práticas da circulação dos dólares para aquilo que realmente é a sua finalidade, pagamento de bens e serviços, e não para outros fins que nós no passado tivemos, termos estado na chamada linha ou a zona cinzenta do grupo internacional que faz a auditoria aos países sobre este tipo de crimes, branqueamento de capitais é outro, e nós ficamos fora dessa zona cinzenta para continuarmos a ter, obviamente, aqui uma circulação de dólares a par de outras moedas, como o euro, como o real, como o ian da China, o rand da África do Sul e assim sucessivamente. Acredita, Daniel, que a visita pode trazer melhorias nas condições de investimentos em Angola? Sim, mas os Estados Unidos não podem fazer o trabalho de casa por nós. Nós temos que mudar aqui a questão do contexto e isso não cabe aos Estados Unidos. A questão da corrupção é um dos ditames que mais atrasa a segurança, a confiança do investidor, porque no negócio, entre nós pessoas, entre empresas, entre Estados, a confiança é quase tudo. Por outro lado, a questão de que nós temos que ter uma mão de obra, um capital humano voltado para o trabalho, voltado para a exigência, voltado para os resultados, voltado para a qualidade, porque os americanos querem isso, que nós tenhamos isso. Se nós não tivermos isso, haverá aqui o quê? Uma dimensão de expatriados que lhes deem segurança de que aquele investimento que foi executado, que está a ser implementado e executado, tenha os resultados nos timings dos estudos de viabilidade que eles construíram, dos planos de negócio que eles construíram, para que eles próprios possam fazer também a partilha das boas experiências, e é isso que nós auguramos, boas experiências de investimento, para que outros empresários pertencentes a associações empresariais nos Estados Unidos, de Câmara de Comércio, Indústria, possam dar esse testemunho para virem também para cá, para o país. E isso, seja ao nível fiscal, seja ao nível da corrupção, a questão da justiça, a questão do capital humano, e isto tem muito a ver com o sistema educativo, tem a ver com a questão também de que nós somos lutadores, combatentes, não no sentido de guerra, mas combatentes para aligerar, facilitar, no bom sentido destas duas palavras, as questões burocráticas, administrativas, de licenças, de todas as autorizações que são necessárias para as empresas arrancarem, para as empresas saberem o que é que têm que pagar, quanto têm que pagar, e todos os organismos públicos, seja o Ministério das Finanças, seja o Banco Nacional de Angola, sejam também aliados desse investimento e não sejam numa lógica de que ser um motivo de causa de insatisfação, de reclamação. Portanto, esta questão tem a ver muito com a coordenação económica, não é? Desde a IPEX, desde a questão do Ministério das Finanças, do Banco Nacional de Angola, Ministério da Justiça e Direitos Humanos, Ministério da Educação e Saúde, nós tínhamos aqui um país
que possa dar essa segurança, essa confiança. Isso é um trabalho nosso. E que posicionamento deve ter Angola para que as oportunidades que surgirem com esta visita possam ser bem aproveitadas? Não queremos ir a tudo. Olharmos com isto com calma, com serenidade, sermos sérios numa lógica de que aquilo que for assinado é para levar em diante, mostrarmos que não sabemos tudo, a humildade, procurarmos as respostas, procurarmos a experiência de quem mais sabe, de quem já anda na estrada há muito mais tempo, e dessa forma eu penso que temos um caminho, uma grande parte do caminho feito, mas isto tem que ser feito, e eu penso que a humildade, eu fico na questão da humildade, é um ponto assente de que é sempre muito bem visto que quem quer vir espera encontrar algo, condições, e podemos não as ter. Vamos procurar então dentro daquilo que é, e os americanos não vêm aqui de olhos fechados, Florinda. Os americanos já têm feito estudos e comparativos, benchmarking, etc., para chegarem aqui e perceberem quais são as nossas debilidades, quais são os nossos pontos fortes, os nossos pontos a melhorar. Claro, a questão da análise SWOT, portanto, as ameaças, as oportunidades, para que nós, de uma forma verdadeira, uma forma aberta, consigamos ter estes protocolos a andar, a ter resultados, e com isso, portanto, as populações que querem, que nos estão a ver, o cidadão e a cidadã que nos está aqui a ver, sentir que isto tem resultados, isto está a ter impacto na sua vida, está a ter impacto na sua comunidade, está a ter impacto até na decisão de provavelmente de sair do país e apostar e dar uma oportunidade ao país de que há aqui uma nova janela de oportunidades, do emprego, da qualidade de vida, do aumento dos rendimentos, dos filhos a estudarem e assim sucessivamente. Como é que, e quais são, assim é que está certo, quais são os riscos económicos associados à visita de um líder como o Biden a Angola? Existem alguns riscos e podemos aqui falar deles, talvez? Sabe que os riscos que podem estar a ser analisados, que podem vir a acontecer, podem ser numa lógica de que parceiros atuais de Angola possam sentir que a Angola mudou de rumo. E com isso saber gerir essas questões muitas vezes que são ao primeiro nível diplomático, nas relações diplomáticas, em que possa-se pensar que Angola agora, esse novo rumo, é esse novo interlocutor e não é aquele país que tem sido. Por isso é que eu disse, isto não é uma separação nem um divórcio, isto é a meu ver, um novo caminho. Mas todos nós precisamos de todos. E, nesse sentido, gerir muito bem, diplomaticamente, essas pequenas, enfim, questões que possam surgir, mas que somos todos os dias os cidadãos, são todos os dias as empresas que fazem economia, que fazem as suas escolhas, e muitas das vezes as escolhas não é só a reboque da questão política. Tem a ver com as condições que são necessárias, onde há mercado, onde há clientes, onde há matérias-primas, onde há uma questão logística mais facilitadora, onde há uma questão de migratória mais congruente, mais assente nas nossas necessidades migratórias, em questões de vistos, etc. Nesse sentido, manter, e por via do Ministério das Relações Exteriores e do excelente trabalho do Ministro Tete António, ter em parte de que nós estamos aqui a escolher um caminho, estamos a receber um presidente de um país, mas que todos os outros fazem parte da nossa convivência, fazem parte dessa relação que nós temos que ter, no bom sentido de ter, não é uma questão de obrigação, é uma questão que a economia é mesmo isto, uma economia assente em procura, necessidades e satisfação dessa procura. E portanto espero que nós, e vamos conseguir fazê-lo, porque se nós estamos a fazer um trabalho muito mais doloroso, que é juntarmos
diferentes interesses para a manutenção da paz, para o cessar-fogo de países, também nesta questão pacífica, que é uma questão económica e portanto, vamos conseguir, com certeza, manter as boas relações, porque não há aqui nada que altere este paradigma das boas relações que temos com um conjunto de países também geoestratégicos no mundo, muito poderosos. Voltemos já à indústria petrolífera e agora eu gostava de saber, acredita que poderão surgir vários impactos após a visita de Biden em relação à indústria petrolífera angolana? Sabe que a primeira reunião que o presidente João Lourenço teve em 2017, grande reunião, foi com os presidentes das petrolíferas. E obviamente nós não podemos falar de Angola até antes da independência, em 75, sem falarmos de petrolíferas, porque elas têm-nos dado o estilo de vida que temos, para o bem, sempre para o bem. Mesmo quando o petróleo caiu em termos de preço, em termos de produção, não é o petróleo que é o demoníaco, o petróleo não é uma coisa má. Nós é que temos que fazer um caminho de que também temos que ter outros setores de atividade económica. Obviamente que os Estados Unidos e as empresas petrolíferas têm todo o interesse nesta melhoria das relações comerciais. Porquê? Porque lhes dá a confiança de que o governo angolano está engajado na questão do aumento da produção petrolífera, na redução dos preços operacionais, nos preços de custo operacionais para a extração de petróleo. Estamos a falar daqui de questões que tenham a ver com as condições macroeconómicas e políticas que o país oferece, para que essas empresas que têm investido milhares de milhões de dólares nestes, pelo menos, 49 anos, quase a fazer 49 anos de independência, elas sintam que têm aqui mercado para muitos anos, tendo em conta as reservas que temos de gás e de petróleo, e com isso, portanto, elas estão confiantes de que o investimento feito ao nível da sua extração de petróleo, a pesquisa e produção, questões sociais, que as petrolíferas também muito exercem essa influência social nas populações, é para continuar, pois se estamos a falar ao mais alto nível político, isso é primordial para as equipas que fazem a gestão dessas empresas norte-americanas de petróleo possam fazer também o reporte para as casas-mãe nos Estados Unidos e que têm, portanto, um longo caminho ainda em Angola para se estabelecerem cá, porque o país assegura esse tipo de condições. Assim sendo, Daniel, como é que a visita pôde influenciar políticas económicas internas em Angola? Aumento do número de empresas, o aumento dos produtos e serviços que as empresas norte-americanas já têm cá, que haja também aqui uma visão empresarial, tanto das empresas de conteúdo local, de prestação de serviços ao setor petrolífero e gás e outras, indústria, comércio, agricultura, etc., possam ver como uma oportunidade de crescimento dessas empresas, de nascimento dessas empresas, o aumento do emprego, aumento da produtividade, aumento dos salários, aumento da formação profissional. Bom, tudo isto se vê de uma forma positiva. Agora, para isso acontecer, é preciso que as decisões políticas ajudem, e por isso a vinda do Joe Biden ao país, mas também o setor privado, tanto as empresas do setor público empresarial, como as empresas, e principalmente as empresas do setor privado, tenham essa visão de aproveitamento destas oportunidades que vão ser criadas. Daniel, que papel a sociedade civil deve desempenhar nas discussões económicas decorrentes desta visita? A sociedade civil é chamada também, não é? A sociedade civil hoje é chamada, mas sabe que parece que hoje está muito voltada para dentro de si. Embora nós tenhamos, isto até é quase uma crítica social, nós hoje temos meios de comunicação que na história nunca tivemos. Hoje conseguimos telefonar, mandar áudios, fotografias, fazer videochamadas com aplicações de telemóvel, com telemóveis mais ou menos inteligentes, que no passado não existiam. Mas eu penso que também as pessoas cada vez mais, Florinda e internautas, estão voltados para si, como eu dizia. Ou seja, a discussão pública muitas das vezes faz em casa, com amigos ou amigas, nas redes sociais, particularmente nas redes sociais, e não em fóruns associativos.
em fóruns de coletividades, porque se está a perder essa questão por via da internet e das redes sociais. E nesse sentido, esses fóruns, mais do que tudo, a meu ver, serão feitos, por exemplo, nos partidos políticos, nos seus órgãos internos de gestão, de governação, também da questão que é dada aos seus militantes, simpatizantes e amigos desses partidos políticos, para a discussão daquilo que se foi conquistado, daquilo que foi assinado, daquilo que se espera que venha a ser o impacto na sociedade civil, digamos assim, mas não deveria ser só, deveria ser também, por exemplo, nos sindicatos. Os sindicatos discutirem aquilo que foi os 3 dias de visita de Joe Biden. Estamos a falar de associações empresariais, câmaras de comércio, câmaras de indústria, câmaras que representam países, Angola, Argentina, Angola, Brasil, Angola, Inglaterra e assim sucessivamente. Estamos a falar também, por exemplo, daquilo que nós temos ainda associações que têm a ver com estudantis, por exemplo, professores, poderem, dessa forma, também haver aqui uma formação de opinião, de boa discussão, de tertúlias, e que não seja só a teclar, nomeadamente no WhatsApp, em grupos mais ou menos sérios, em que daí não passa muitas consequências. E qual é a sua visão a longo prazo sobre a relação económica entre Angola e os Estados Unidos da América? Que ao nível comercial exportemos muito mais em valor e em quantidade, que exportemos muito mais, não só tudo o resto, não perdendo o petróleo a sua dimensão, até aumentando, se possível, mas outros bens e serviços, que possamos ter jovens brilhantes, com grande potencial académico para estudar nos Estados Unidos, que nós tenhamos também norte-americanos e norte-americanas no país a dar-nos bons exemplos, a fazer aqui um trabalho empresarial que seja exemplos, que sejam faróis para o nosso modelo de meritocracia que temos que estabelecer no país, incluindo a anticorrupção, que nós tenhamos aqui uma facilidade de viagens e de vistos muito mais facilitado, obviamente sempre colocando a questão do controle migratório e tudo mais, sim, mas que estas relações se sintam que não, embora haja uma nova cara em Washington, como presidente dos Estados Unidos, haja uma continuação e um aprofundamento destas relações políticas, diplomáticas, comerciais e de outras naturezas, para que haja este estreitamento, haja esta aproximação entre povos e com isso sairmos todos a ganhar. Inclusive, nós cada vez mais temos a noção de que o inglês, a língua inglesa, é fundamental no nosso sistema educativo, em que nós todos saibamos um pouco mais de língua inglesa para negócios, para viagens, para nós lermos livros em língua inglesa e dessa forma também aproveitarmos o inglês para nós também termos aqui mais um ponto a favor, mais um benefício para o investimento direto estrangeiro norte-americano. Que lições você acha que Biden pôde aprender nas administrações anteriores em termos de política económica? Por exemplo, a questão Biden já no fim do seu trajeto, bom, também para aprender em um mês também não é a questão. Eu iria mais para o futuro, se me permite. Esta visita marca aqui um novo paradigma, em que Angola é um dos expoentes, dos interlocutores mais importantes em África, embora comercialmente é a Nigéria que é o seu agente, o seu parceiro de negócios mais forte, por via das transações em valor, para que também situações, sejam do emprego, sejam da dívida pública norte-americana, seja ao nível da migração, a questão migratória, que é outro grande assunto que de tempos a tempos se fala, mas que todos os dias as fronteiras norte-americanas do Sul, que fazem fronteira com a República do México, haja aqui também um estabelecimento de um controlo
dessa questão de imigrantes que querem entrar nos Estados Unidos, mas que haja aqui uma questão de sensibilidade perante milhares e milhões de cidadãos da América Central e do Sul que querem entrar nos Estados Unidos à procura do chamado Eldorado, o American Way of Life, portanto, um estilo de vida americano, e com isso, portanto, haja também aqui uma boa vizinhança com esses países. Enfim, dizer que os tempos hoje são super dinâmicos, Florinda. Hoje estamos a falar de duas grandes guerras, Ucrânia, Rússia, Israel, com os seus países vizinhos, em que também os Estados Unidos possam, de alguma forma, sob a sua influência, gerar aqui consensos, haja a conquista de paz nessas regiões, pois elas também impactam em Angola. Quando arrebentou a questão da Ucrânia, os nossos preços das farinhas, as nossas farinhas alimentares, o óleo alimentar girassol, tinha a ver com a questão dos insumos para a agricultura, aumentaram porque a Ucrânia era um dos grandes exportadores do mundo. Portanto, até quando se diz, quando a China bate as asas, a borboleta da China bate as asas, esse vento das asas de uma borboleta que parece muito pequeno pode levar a gripes e a pneumonias em países mais frágeis. Portanto, tudo isto tem uma influência e uma consequência por via da tal aldeia global que vivemos. E os Estados Unidos, como número 1 em termos de potência económica, financeira, militar, influência política, um país que tem o direito de veto no Conselho de Segurança das Nações Unidas, por via da sua moeda, da sua língua inglesa, possa se aproximar e resolver um conjunto de questões internas, mas também ao nível, por exemplo, da paz em muitos países que precisam para o seu desenvolvimento económico e social. Já mesmo para fechar, Daniel, qual é a sua expectativa em relação à continuidade das políticas de Biden? O que é que lhe vem nesta altura em mente em relação à continuidade daquilo que são as políticas de que Biden muito defendeu? Bom, Donald Trump, natural, tem uma visão muito mais nacionalista, muito mais para o seu caminho interno que tem que fazer, para fazer outra vez, como ele tem o slogan, Great America, Great Again, fazer a América grande outra vez, prometendo que termina as guerras que estão agora a ocorrer, e com isso conquistar outra vez o espaço do mundo da sua influência norte-americana. Por outro lado, por exemplo, poderia ser um novo caminho o gerir e aqui equacionar as questões de bases militares que os Estados Unidos têm por o mundo fora, para que essa paz que é tão necessária não seja também por via do medo. Hoje temos medo das armas nucleares, hoje temos medo que haja uma terceira guerra mundial, hoje temos guerra de que certos estreitos em certos mares sejam fechados à navegação marítima e com isso os preços dos bens, das mercadorias subirem exponencialmente. Estas questões militares que ainda vêm da Segunda Guerra Mundial, da pós-Segunda Guerra Mundial, mas especificamente nos anos 70 e 80 do século e do milénio passado, que tem a ver com a chamada Guerra Fria, não se restabeleçam por via destes medos. Hoje não só é os Estados Unidos e a Federação Russa, antigamente a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, mas hoje temos o outro grande expoente, que é a República Popular da China. E, portanto, para haver bom comércio, para haver negócios, para haver investimento, para haver países com economias em desenvolvimento, é preciso confiança. E o medo e as bases militares são ainda medos, resquícios, restos de um passado em que o medo das guerras e dos países que tinham armas nucleares, que hoje são muito mais do que aqueles que existiam em 1970 até mais ou menos 1990, o fim da guerra, da queda do Muro de Berlim em 1989, possa gerar esta confiança da mobilidade dos capitais, das pessoas, e dos serviços e das mercadorias, para que todos nós, os que estamos aqui a ver aqui a ANGOP, sintam que está a haver impacto positivo, porque podem consumir, podem produzir, podem poupar, podem investir, podem ter acesso ao crédito, e isto é a economia.
Muito bem. Isto é Economia, diz Daniel Sapateiro, é economista e foi o nosso convidado nesta grande entrevista de hoje. Muito obrigada por ter aceito uma vez mais É um prazer, é todo meu. o nosso convite e contamos consigo em próximas ocasiões. Sempre podem contar comigo e com aquilo que eu puder dar melhor para as notícias e para a formação da opinião. Muito obrigada. E um ponto final, assim que nos acompanhou, o nosso muito obrigado e até a próxima grande entrevista.